Com a instalação da ferrovia, acontece a transferência do eixo econômico Cuiabá-Corumbá para Campo Grande, São Paulo. O tenentismo, movimento político-militar que ocorre no Brasil nos anos 20 e que pretendia, pela luta armada, conquistar o poder e fazer reformas no governo civil da República Velha, faz surgir lideranças políticas como Vargas, Prestes, Geisel, Gaspar Dutra, Klinger, entre outros. Mesmo preso em 24, sob a acusação de envolvimento no movimento tenentista em São Paulo, Bertoldo Klinger era tido como traidor pelos líderes do movimento. Em 1930, houve normalmente eleições para a sucessão presidencial. De um lado, disputava a eleição Júlio Prestes, candidato do governo, candidato do Washington Luiz. Júlio Prestes era governador de São Paulo. Contra o Júlio Prestes, o candidato da oposição era Getúlio Vargas. Getúlio foi amplamente derrotado naquela eleição de 1930. Mas ele não se conformou com a derrota, alegando a fraude. Ele levantou o Estado do Rio Grande em revolução contra o governo federal. O tenentismo levou Getúlio Vargas a chefe revolucionário do governo provisório da República em 1930. Getúlio fez a Revolução de 30, foi empossado no governo federal e os paulistas alegavam que o Getúlio, então, tinha esquecido dos princípios da Revolução de 30 e queria perpetuar-se no governo ditatorial. Com o governador Pedro de Toledo, arquitetou a Revolução de 1932, tendo inicialmente o apoio do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais e de outros estados. No momento da Revolução, o estado do Rio Grande e de Minas Gerais vieram contra São Paulo. O único que acompanhou São Paulo foi o sul de Mato Grosso. Bertoldo Klinger era comandante da circunscrição militar em Campo Grande e se posiciona contrário ao governo estadual, em Cuiabá, que apoia Vargas, e se torna um dos líderes da linha de frente da revolta paulista. Foi então que nós tivemos pela primeira vez a implantação aqui do estado de Maracaju. O movimento divisionista ressurge e apoia Klinger. Instala um governo independente e no dia 11 de julho de 32, nomeia para o governo civil o médico Dr. Vespasiano Barbosa Martins. Governistas cuiabanos, temerosos com a possibilidade do contrabando de armas, nomeiam como capitão o bandoleiro gaúcho, aqui radicado e afilhado de Vargas, Selvino Jacques. A Revolução durou 70 dias. Depois de 70 dias, as forças de São Paulo foram derrotadas pelo conjunto, pelas tropas que vieram do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Quando terminou a Revolução, lá também aqui os nossos revolucionários aqui depuseram as armas. E chega então ao fim o estado de Maracaju. Em 1934, Getúlio convoca a Assembleia Constituinte e, mais uma vez, a questão da divisão territorial aparece como uma reivindicação das lideranças políticas do sul de Mato Grosso. É lançado então um documento e um novo dado é agregado ao discurso divisionista. O destaque às diferenças de formação racial entre o sul e o norte. O movimento pró-divisão ganha nesse período o apoio do então ministro da Guerra, Góes Monteiro. Em 37, o general Góes Monteiro divulga à nação uma suposta manobra comunista para a tomada do poder através da luta armada, assassinatos e invasão de lares. O denominado Plano Cohen foi o pretexto para se iniciar o golpe que daria início à ditadura Vargas. Getúlio Vargas assume o poder com o apoio de Plínio Salgado, líder do movimento fascista no Brasil. Sob impiedosa ditadura, Vargas decreta a divisão de Mato Grosso e cria os territórios federais de Ponta Porã no sul e Guaporé ao norte, atual estado de Rondônia.
Naquela época, o Getúlio criou o Território Federal de Ponta Porã. Criou vários territórios, como o território de Iguaçu e o Território Federal de Ponta Porã. Em 45, com o fim da ditadura Vargas, o cuiabano Eurico Gaspar Dutra assume a presidência da República. Os estudantes daqui de Mato Grosso do Sul, lá no Rio de Janeiro, todos nós éramos favoráveis a que se acabasse com o território, porque o território de Ponta Porã, então, tirava metade da nossa força aqui do Sul. Na Constituinte de 46, Ponta Porã é novamente integrada a Mato Grosso. E me lembro perfeitamente quando a bancada de São Paulo, em peso, votou a favor da extinção do território de Ponta Porã, em atenção mais ao sul do estado, que foi seu aliado durante a Revolução de 32. Desde que eu estava no curso primário, já tinha essa rivalidade de Campo Grande e Cuiabá, já se falava numa divisão. Só que naquela época, assim, a gente que era mal informado, como criança, a gente escutava falar que ia mudar a capital para Campo Grande, né? E tinha uns papos também, né? Como tinha aquele papo de Brasília, que ia para o centro a capital para o centro do país, né? Que Brasília também foi uma realidade só nos anos 60, quer dizer, tem todos os anos 50 da minha infância, onde a gente ouvia falar muita coisa. Se falava também em mudar a capital para Coxim, né? Para botar a capital no meio, entre Campo Grande e Cuiabá, e resolver o problema da divisão. Mas isso era coisa de criança, né? Que você ouvia assim, papo de criança na escola. Com a eleição do campograndense Jânio Quadros à presidência da República em 60, o movimento divisionista volta a se intensificar e lança o manifesto Dividir para Multiplicar. Após 7 meses de governo e algumas medidas heterodoxas, como a proibição do uso de biquíni